Lançado em 2021, Cruella trouxe um novo olhar para uma das maiores vilãs do cinema, transformando sua origem em uma história grandiosa, estilosa e repleta de reviravoltas. Desde sua primeira aparição na animação de 101 Dálmatas, Cruella de Vil se estabeleceu como um ícone de maldade, excêntrica, impiedosa e com uma presença tão marcante que se tornou sinônimo de vilania. Mas quem era ela antes do nome? Antes da risada estridente? Antes da obsessão por peles? E meus amigos, aquele filme atualíssimo que vocês adoram quando eu trago no canal, né? Cruella, lançado agora, praticamente agora, 2021, pra gente poder fechar a saga aqui, né? Na verdade vai faltar só um, que é 101 Dálmatas de 1961, né? Mas nós já temos 101 Dálmatas de 96, 102 Dálmatas, agora Cruella, e em breve eu trago a animação. Esse filme que, olha, ninguém esperava nada, entregou absolutamente tudo. Eu me lembro até hoje que, tipo, falavam sobre Cruella, que não entendiam direito que filme é esse. De uma vilã, a Disney vai fazer a gente gostar de uma vilã. Pois é, a Disney na época, eu não sei quem é que tava por trás das produções, mas eles conseguiram. Eles conseguiram fazer a gente durante o filme todo torcer pela Cruella. E no final do filme falar, minha nossa senhora, por quem é que eu tava torcendo? Porque o fim desse filme, agora analisando com calma e percebendo, ele é genial. Eu amei. Ele obviamente deixou a porta aberta pra aquela Cruella que a gente conhece, a louca obcecada por peles. A gente vai analisar isso agora. Olha, eles foram perspicazes, viu? Perspicaz, você foi, olha. Os roteiristas aqui, eles falaram, vamos enganar o bobo na casca do ovo. É claro que o filme tem seus bastidores, as duas Emmas, que são super divertidas nos bastidores, a gente percebe que elas dão muita risada juntas. A gente vai comentar sobre várias coisinhas enquanto a gente entende que filme que é esse. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e pegue o seu casaco de pele falso. Pelo amor de Deus, assiste comigo Cruella. Começa mostrando pra gente o nascimento da jovem Cruella, que já nasceu com o cabelo preto e branco, hein? As pessoas na rua torciam o nariz pra ela, achava ela esquisita, falava na cara da mãe dela, ai, que pena que a sua filha é assim. E ainda muito novinha, ela já demonstra já uns traços de personalidade que é da Cruella, que a gente conhece, né? Quando ela vai ficar muito mais velha. Porque ela e a mãe dela estão costurando e a mãe dela fala, ai, não é assim que é pra fazer, olha só. E aí ela puxa a roupa da mãe, da mão da mãe e rasga, olhando pra mãe dela assim com ódio. Ela fala, ei, peraí, seu nome é Estela e não Cruella, você não pode ser tão má assim. Ou seja, é a Disney já colocando pra gente que desde pequenininha ela já é, só que a mãe dela é um doce, a mãe dela é maravilhosa. Leva ela pra escola, um colégio que parece ser super caro, fala pra ela, olha, se comporta, põe o seu chapéu, tenta não tirar o chapéu porque o cabelo branco e preto dela chama muito a atenção. E ela fala, ah, eu vou fazer o máximo pra ficar de boa. E aí a mãe dela ainda fala assim, guarda a Cruella lá no fundo, tá bom? Deixa ela quietinha. Ei, quando a Cruella tentar dominar, o que dirá pra evitar isso? Eu agradeço a presença, mas pode ir agora. Seja a Estela. E a garota, ela é genial. Quando ela entra, ela logo vira do avesso a jaqueta dela, que é super, pra ela, né, com certeza, super cafona, super chata, super monótona. E aí tá toda estilizada a parte de dentro da jaqueta. E ela chega tentando se enturmar mesmo, fazer amigos, só que o pessoal é hostil com ela. Porém, ela é o tipo de criança imbulinável. Quê? Porque quando o garoto tenta fazer bullying com ela, falando que a escola tá aceitando qualquer um, chama ela de gambá, ela vai pra cima do moleque e logo vai pra diretoria. O diretor de cara já começa a anotar advertências com uma caneta, tipo marca-texto, ele começa a fazer bolinhas assim, em espaços para advertência. E uma coisa interessante que eu acho que é um easter egg, é que ele fala assim pra ela, isso é uma mancha no seu currículo. E como as semanas se passam e ela continua brigando o tempo todo e arrumando confusão, porque a cabeça dela funciona de uma maneira diferente da das outras crianças e da maneira tradicional de ensino, sabe, e tudo mais, ele vai pintando. Ele fala, né, isso é uma mancha no seu currículo. No final, quando mostra o negócio, parece a pele de um dálmata, sabe? Então meio que faz ligação, manchas, pintas, dálmata, currículo, a Cruella, né? Só pessoas inteligentes. E é nessa escola também que ela conhece a Anita Darling, que no filme dos anos 60 é amiga dela, né? O Roger, que é marido da Anita, fala que elas fizeram, se eu não me engano, faculdade juntas, ensino superior, alguma coisa assim. E no filme, no live action de 96, ela na verdade trabalha pra Cruella,
na grife da Cruella, House of the Vil. Aqui no caso ela vai se tornar jornalista, a gente vai ver mais pra frente. Mas elas se conhecem na escola. É legal porque mostra pra gente, né, a origem da amizade das duas. Porque de fato, no filme de 61, elas são muito amigas. E eu vou te falar uma coisa, tá? Esse filme daqui, ele tenta pegar mesmo, focar no de 61. Mais pra frente vão ter alguns easter eggs que eu vou poder contar pra vocês e que fazem referência total ao clássico do 101 Dálmatas. O fato é que o diretor expulsa ela da escola, porque não aguenta mais o tanto de confusão que ela faz. Bom, a mãe dela decide que elas têm que ir pra Londres, recomeçar a vida, né? Recomeçar a vida longe desse lugar, longe de onde as pessoas conhecem a Stella. Elas fazem vários planos de ir no Regent Park, tomar chá e conversar e brincar, né? Fazer aquela dupla, aquela coisa mãe e filha, aventureiras e tal. Só que aí ela fala, eu vou passar na casa de uma amiga antes, pra poder pedir uma ajuda pra ela, pra gente recomeçar a nossa vida, e vai dar tudo certo, beleza? Aí eu falo, beleza. Então, quando ela chega na casa dessa amiga, que é uma mansão incrível, ela dá um colar pra Cruella, e guardem esse colar. Ela fala pra Cruella que é de família, que é um presente, que ela tem que ficar, que ela já ia herdar aquele colar, e pra ela ficar no carro. A mãe dela sai, só que ela não consegue ficar no carro, porque ela é espoleta, né? Gente, tá acontecendo um desfile de moda daqueles fantásticos, inspirado na corte francesa. A Cruella que invade a festa, a Stella na época, né? Ela fica fascinada com aquilo e o cachorrinho dela acaba fugindo. Ela vai atrás do cachorro e acaba sendo perseguida por dálmatas que estavam ali na festa. Ela sai de lá de dentro, corre lá pra fora, onde ela vê que a mãe dela tá com a tal amiga no jardim e acaba caindo. Os cachorros vêm atrás dela, só que ao invés de atacarem ela, pulam e atacam a mãe dela, fazendo com que a mãe dela caia de lá de cima do penhasco. A Stella imediatamente acredita que foi ela que causou aquilo, ela que matou a própria mãe. Ela fica tão desesperada que quando ela escuta o barulho da polícia, o burburinho do pessoal ali, e a amiga da mãe dela falando, meu Deus, ela caiu, gente, o que foi que aconteceu? A gente tava aqui conversando. Ela sai correndo com medo de ir presa, né? Ela é criança, mente limitada, ela pensa que por ela ter levado os cachorros lá pra fora, ela é que matou a mãe dela, ela é que é a assassina da mãe. Então ela sai ali da residência, pula em um caminhão que tá indo pra algum lugar, por sorte, né, do roteirista. O caminhão tá indo exatamente pra Londres e ela desce na Regent Park, que é aonde ela ia meio que ter uma tarde de chá com a mãe dela. E ela tá, coitada, devastada pelo fato da mãe dela ter morrido e principalmente pelo fato dela acreditar que ela foi quem matou a mãe. Nesse parque, a Stella acaba conhecendo quem? Dois personagens queridíssimos, que é o Horácio e o Gaspar, que no filme de 1961, eles já realmente começam o filme já se conhecendo, não mostra ela meio que contratando eles, já se conhecem, são personagens extremamente carismáticos no filme, são os capangas da Cruella. No live action, eles são sim contratados por ela meio que não conhece direito eles, mas aqui fica estabelecido que eles meio que cresceram juntos. O que acontece? Eles permitem que a Stella fique com eles porque eles percebem que, assim como eles, ela também está órfã, ela também perdeu a mãe. E pra poder se adequar, pra poder passar despercebida, ela pinta o cabelo de vermelho e num salto temporal nós vemos a Emma Stone surgindo maravilhosa. E aí a gente percebe que eles vivem de aplicar golpes nas pessoas. A Emma costura vários tipos de roupas, né? Então eles conseguem encarnar vários tipos de personagens. Ela é muito boa na costura. Ela é uma designer fantástica. E aí a gente vê eles fingindo que são granfinos, entrando no carro. Outra hora eles fingem que são marido e mulher, dentro de um ônibus, onde eles vão pegando as carteiras das pessoas. Até o cachorrinho do Horácio ajuda. Muito fofo ele colocando. E isso é interessante, tá? Eu achei que era CGI ele descendo do ônibus e colocando a carteira no guarda-chuva do Horácio, e não foi. Aquele cachorrinho foi treinado. Na verdade, eram 6 chihuahuas. É um chihuahua, né? Se eu não me engano. Eram 6. Todos treinados. Mas é claro que cada um deles tinha uma personalidade. Então, pra cada cena, eles usavam um chihuahua específico. E aí tem um outro easter egg muito bacana, que é quando eles estão roubando um hotel. A Stella fez roupas de camareira e de trabalhadores do hotel pra eles, e ela tá sentada e aí ela fala bem assim, eu sinto que tem algo muito maior pra mim lá fora. E nesse momento ela olha pra TV e tá passando a Tallulah Bankhead dando uma risada bem gostosa pra trás. Eu senti que estava destinada a muito mais. Bom, o easter egg tá no fato de que a Cruella de Vil, ela foi inspirada na Tallulah Bankhead. No jeito da Tallulah Bankhead se mexer, no jeito dela atuar. E a risada também foi completamente inspirada na risada da atriz. O
easter egg acaba sendo uma referência e algo simbólico. Porque quando ela fala que sente que algo maior está esperando por ela, esse algo é com certeza a Cruella de Vil que ela vai se tornar. Milionária, dona de uma grife, dona de um império, consequentemente também uma sociopata, psicopata, louca, assassina, né? É algo muito maior que espera por ela. Então a risada nesse momento representa isso. A Cruella que ela se tornará em breve. É, gata. Bom, é o dia do aniversário dela e o Gaspar conseguiu realizar o sonho da vida dela. Existe uma loja ali em Londres chamada Liberty, onde ela sempre quis trabalhar, porque essa loja meio que trabalha com várias grifes poderosas, e uma delas é a Baronesa, a grife da Baronesa. E ela é completamente fã, apaixonada pela visão artística dela. Então, quando o Gaspar chega e fala que conseguiu que ela fosse chamada, contratada pra trabalhar na Liberty, ela fica feliz da vida. E aí uma cena super fofa é que a Cruella, na hora de comemorar, ela vai lá no Regent Park e ela comemora com a mãe, simbolicamente, né? Ela vai na fonte, que simboliza a ligação entre ela e a mãe. E aí ela tá com uma xícara de chá, tomando um chá como elas tinham prometido que iam tomar juntas. E aí ela fala que elas conseguiram, que finalmente ela vai realizar o sonho dela. E é muito bonitinho porque tem uma xícara de chá pra ele, tem uma outra xícara de chá ali, que provavelmente representa, né, a mãe dela que estaria tomando ali. Então a gente percebe que ela ainda tem essa ligação forte com a mãe, né? Ela fica orgulhosa de estar conseguindo ser a Stella que a mãe dela sempre quis que ela fosse. Bom, ela chega no dia seguinte na Liberty, ela chega maravilhosa, vestida lindamente. É um plano que a gente vê assim, uma câmera que mostra de cima, eu acho essa cena fantástica. Só que aí vem um dos planos sequências mais incríveis que eu conheço, assim, que eu me lembro, que é onde a câmera começa a mostrar toda a loja e meio que dá a entender que vai mostrar pra gente aonde a Stella tá trabalhando. E a gente acredita que ela tá lá em cima, atendendo as pessoas, ela é super criativa, super fashionista, dando dicas. E não, a câmera ela começa a rodar, ela começa a descer mais, entrar e entra a porta e vai pro fundo. A câmera acaba no fundo da Liberty, lá embaixo, com a Cruella esfregando o chão do banheiro. Tipo, ela é muito criativa, ela é muito boa, ela tem estofo pra estar lá em cima. Só que ela tá colocada lá embaixo, tipo, é isso aí. Ela pede pro gerente da Liberty várias vezes uma oportunidade, e ele é muito caricato, né? O personagem dele é muito caricato, ele sempre nega tudo que ela pede. Ela fala que ela é boa com costura, que ela pode trabalhar na alfaiataria, eu acho que é o nome lá, que ficam as costureiras e tal. E ele, não, você tem que parar de falar comigo. Ele nem escuta, ele não gosta que ela fale com ele, né? Até que chegou um dia que ele pede pra ela ficar até mais tarde pra limpar tudo. E quando ela chega na vitrine, a vitrine tá assim, simples. Ela acha que a vitrine tá horrorosa. Só que a vitrine foi montada naquele dia. O que ela faz? Ela remonta aquela vitrine bêbada, porque ela bebeu uns goró, e acaba dormindo na própria vitrine. No dia seguinte, quando o gerente chega, ele vê aquela vitrine, ele fica horrorizado, chama os guardas, prende ela, fala que vai demitir ela, agora tá tudo certo, acabou. E é nesse momento que a Baronesa chega. Aquela chegada triunfal que a gente ama, mostrando o pé da Baronesa descendo, depois o óculos mostra que ela tá olhando pra aquela vitrine muito louca que a Cruella criou. Ela entra, chega no gerente e pergunta quem foi que fez aquilo. O gerente acaba com a Stella, fala, a gente quer dar uma chance pra esses ratos, mas olha o que eles fazem, me desculpa, ela já tá demitida. A gente percebe que todo mundo tem medo dela, né, que todo mundo se movimenta na loja de um jeito meio esquisito. Ela é meio Miranda Priestley, né, total. Meio não, total Miranda Priestley. E aí ela xinga o gerente e fala bem assim, ô seu idiota, essa é a melhor vitrine que a gente teve em 10 anos. E aí o que ela faz? Entrega um cartãozinho dela pra Stella e manda a Stella estar lá no outro dia às 5h30 da manhã no endereço do cartão. E aí vem uma coisa meio doida, né, de comentar, mas o que me irrita nesse personagem desse gerente é que ele é alguém com poder que não tem visão. E me estressa muito pessoas em cargos que decidem sim, não, sabe? Só que são encargos que trabalham com arte, que precisam de visão artística, que precisam perceber a arte em outras pessoas e que não tem essa visão. Porque se ele tivesse um pingo de visão, ele teria falado pra Cruella, né, pra Stella, então me mostra alguma coisa. Mas não, ele simplesmente nem olhava pra cara dela, nem queria ouvir ela falar. Isso é o que me irrita no personagem dele, sabe? Eu acho que mais do que a Stella ter conseguido dar um tapa na cara dele, sendo contratada pela Baronesa na frente dele, a Baronesa tinha que demitir ele. Aí eu ia ficar satisfeito. Seu porra! Perfeito!
Bom, a Stella aparece no ateliê da baronesa, um ateliê todo chiquérrimo. A produção desse filme é maravilhosa, inclusive no making of, eles elogiam muito todos os cenários que foram criados, tanto do interior da mansão, quanto esse ateliê da baronesa, até aquele lugar onde é meio que o esconderijo do Gaspar, do Horácio e da Cruella, sabe? Designer de produção desses lugares é uma coisa, direção de arte fantástica, assim, é muito, muito bem feito, muito bem elaborado. A própria Emma Thompson fala que ela ficou apaixonada pelo ateliê dela, que ela queria morar naquele lugar. E quando a baronesa aparece, ela lê no jornal uma notícia se autoglorificando, chamando ela própria de genial, porque a última coleção foi assim um escândalo, foi maravilhosa. E aí ela fala para as pessoas: respirem e aproveitem esse 1 minuto de glória. E aí todo mundo respira, aí ela termina e fala bem assim: bom, agora chega, preciso de novos looks, novo show, mesma perfeição. E sai. E a Cruella tem que correr, pegar alguns tecidos e criar alguma coisa pra baronesa. Porque todos eles ali são designers. No fim da tarde ela vem julgando cada uma das peças. Todo mundo morre de medo da baronesa. Ela é tipo implacável, ela é horrível. E diferente da Miranda Priestley, ela é má, né? A presença dela não é só intimidadora. As pessoas têm medo mesmo dela atacar. Uma prova disso é que ela vai olhando os looks e aí tipo ela demite um cara, ela chama outro de patético, ela pergunta o que essa pessoa tava pensando. Mas... Quando ela olha pro da Cruella, ela vê alguma coisa. Aí ela chega, faz uns ajustes, corta umas mangas e tal, e acaba cortando a Cruella com a navalha. E tipo, a Cruella dá um gritinho, né? Tipo, ai, ela pergunta por que a Cruella tá falando. E a Cruella fala: não, é que eu acho que você me cortou. Aí ela pega o braço da Cruella, mostra pra outras 2 mulheres da equipe dela e fala: é esse o vermelho que eu quero. Encontra pra mim. E joga o braço da Cruella pra baixo. Por mais que a Cruella tenha ficado assustada com aquele momento, né? Com aquela pessoa horrível que tava passando ali, demitiu um, humilhou os outros, cortou a mão dela e nem se importou com o fato de estar sangrando, ela fica feliz, porque a baronesa gostou da peça dela. O fato é que depois disso, as duas acabam estreitando os laços, porque a baronesa começa a pedir várias coisas pra Cruella, porque ela é muito eficiente. Então ela foi, por exemplo, a primeira a não errar o pedido da baronesa para o almoço. E a baronesa fica super agradecida. Então a Cruella começa a meio que trabalhar como uma assistente pessoal dela, desenhando looks, criando coisas, e a todo tempo a baronesa tá falando: ah, faz isso, faz aquilo. Só que é muito engraçado, porque a relação das duas é meio que a baronesa fala uma coisa e aí a Cruella dá uma ideia melhor e a baronesa vira e fala: foi o que eu disse. Tipo, ela nunca aceita que a Cruella é boa, tanto quanto ela. Um forro resolveria. Poderia usar um tule pra dar volume, dar mais corpo. Acabei de dizer isso. A Cruella volta pra fonte, fala de novo pra mãe dela tudo o que teve de evolução, aonde ela tava. Ela fala novamente que ela tá muito orgulhosa, que ela tá conseguindo ser a Stella que a mãe sempre quis, ela tá bonitinha, ela trabalha legal, ela tá vendo as coisas, sabe, com o melhor prisma do mundo. E é óbvio que agora que o filme vai virar um balaio de gato terrível. Por quê? Bom, numa tarde, enquanto as duas estão ali no escritório na casa da baronesa, a Stella percebe que a baronesa tá usando o colar que a mãe dela deu pra ela lá no começo do filme, falando que era uma herança de família e que era dela. Ela deixou esse colar cair quando ela fugiu da festa que a mãe dela morreu. E aí ela pergunta: que colar é aquele? E aí a baronesa explica que era uma herança de família e que uma funcionária havia roubado dela e foi idiota o suficiente pra voltar e tentar extorquir mais dinheiro pra poder devolver esse colar. Bom, a baronesa, com a maior frieza do mundo, fala que essa funcionária morreu, estragou completamente a festa dela, que ela tinha uma filha que parece que era idiota, essa filha, e que ela tinha uma função apenas, que era cuidar da filha idiota. E nem isso ela fez direito. A Stella, ela fica tão baqueada com aquilo, porque claramente ela tá falando da mãe dela. Ela se dá conta que aquela festa era da baronesa. E a mulher com quem a mãe dela estava conversando era a baronesa. Então ela vai muito cabisbaixa pro parque, e aí o Gaspar e o Horácio encontram com ela, e ela fala muito triste que a baronesa matou a mãe dela e que ela nem liga. Ela não liga pra nada, que ela quer que se foda. Com isso, ela traça um plano. Ela fala: nós vamos recuperar o colar da minha mãe, o meu colar. A gente vai roubar ele da baronesa. Então ela vai traçar um plano. Bom, e aí o balaio de gato começa. Um detalhe que é legal comentar é que eles são interrompidos porque entra a equipe da baronesa junto com o advogado dela, que é o Roger. E ele é o Roger que a gente conhece lá na animação. Tanto que a baronesa até fala que, apesar dele passar um tempo tocando piano num bar decadente, ele é um bom advogado. E esse lance dele tocar piano completamente liga com o Roger da animação, que também toca piano. E
aí é que a gente vê muitas coisas que foram adaptadas do clássico aqui. Por exemplo, o Regent Park, que é onde a Stella fica indo encontrar com a mãe, conversar com ela e tal, é aonde o Roger e a Anita se conhecem, porque o Pongo e a Perdita, que são os dois dálmatas deles, se enrolam ali e os dois acabam se conhecendo. É o mesmo parque. Assim como lá no final, quando mostrar o Roger tocando o piano na casa dele, nós vamos ver vários detalhes, vários objetos que tem ali naquela cena da casa dele, que também são objetos retirados diretamente da cena de 1961, do clássico de 61. O Pongo e a Perdita também surgem aqui, lá no final do filme. E quem dá eles pro Roger e pra Anita é a própria Cruella, ou seja, é como se ela própria tivesse feito com que eles se encontrassem no futuro. Dentre outras coisinhas que a gente vai ver mais pra frente, que é a Cruella dirigindo aquela limusine dela, sabe? Tem várias ceninhas aqui que imitam completamente o clássico. É muito legal mesmo ficar observando todas essas similaridades entre os filmes. E aí a gente percebe que mais do que nunca, né, algo que eu sempre disse nos meus vídeos, que esse filme ele tá muito mais pra ser inspirado no clássico do que no live action. Apesar de que a produtora executiva desse filme é a Glenn Close, vocês sabiam disso? A Cruella de Vil do live action, ela é a produtora executiva. E ela disse que queria se envolver exatamente para que o filme não fugisse do universo 101 Dálmatas. Então sempre existiu os planos da Disney fazer Cruella e Cruella 2. Cruella 1 seria traçar o caminho paralelo ao clássico, e Cruella 2 seria pavimentar para transformar ela na Cruella da Cruella de Vil, que aí seria do live action. Vamos ver, né, se Cruella 2 ainda vai existir. E se você torce que sim, então deixa o like. Porque se você deixar o like, Cruella 2 vai vir. Eu tenho fé que se esse vídeo bater pelo menos uns 6 mil, 7 mil likes, esse filme vem com certeza. Que a Disney vai falar, gente, olha o tanto de like no vídeo do Arthur. A gente tem que fazer Cruella 2 e aproximar ela da Glenn Close, sabe? Dessa vez fazer um filme onde a gente vai odiar de fato a Cruella do começo ao fim, vai ter medo dela. Vamos fazer? Vamos fazer. Vai ser tudo. Então deixa o like pra Disney fazer acontecer, hein? Voltando pro filme, a Cruella agora, como ela tá trabalhando como assistente pessoal, então ela consegue perambular pela casa da baronesa, aonde ela vai dar uma festa dali a alguns dias. Então ela entende como que trabalha a equipe de segurança, como que é pra poder chegar no cofre dela, tudo, porque o plano dela envolve levar o Horácio e o Gaspar, colocar eles lá dentro, e enquanto ela cria uma distração na festa, os dois roubam o colar. A festa é preto e branco, e a baronesa é completamente rígida com as festas dela. Tipo, ninguém pode fugir da paleta de cores. Tanto que quando ela encontra a Anita Darling, a Anita tá de preto e branco, só que tem um pouquinho de azul num lenço da Anita, que ela acha que foi a caneta dela que estourou. A baronesa tira aquele lenço azul e joga no lixo e fala: preto e branco. Não quero cor nenhuma aqui. Bom, a Cruella chega. A Cruella tá completamente de branco. Dessa vez ela tá com o cabelo preto e branco dela. E assim que ela entra no salão principal, ela joga um fósforo nessa capa que ela tá usando, que revela que ela está com um vestido vermelho por debaixo de tudo. Obviamente que a baronesa fica puta da vida quando ela vê e manda os guardas irem atrás da Cruella. Enquanto eles estão completamente distraídos, o Horácio tá lá em cima esperando o Gaspar liberar as câmeras pra ele poder entrar no cofre e pegar o colar. A Cruella luta, cria de fato uma distração pra festa. Ela consegue se livrar de todos os seguranças. Ela é muito boa na bengala. É uma coisa impressionante. Porém, quando ela chega perto da baronesa, ela percebe uma coisa péssima. O colar não tá no cofre, tá no pescoço da baronesa. E é aí que o Horácio é descoberto lá no quarto da baronesa. Bom, enquanto ele tenta se livrar dos guardas, a baronesa, por mais que ela esteja morrendo de ódio da Cruella, ela acha a figura da Cruella muito interessante. Ela fala que tá surpresa e está curiosa sobre aquilo e que basicamente nada deixa ela curiosa. Então ela chama a Cruella pra se sentar e conversar um pouco com ela. As duas conversam, a Cruella fica enrolando ela pra que ela não perceba, né, o Horácio e tal, falando que quer ser poderosa igual ela. E por fim, quando ela olha pra Cruella e fala que ela vai ser presa porque ela invadiu uma festa privada, o Gaspar consegue uma outra distração. Ele coloca vários ratos no buffet da festa. Então quando ele mostra pra baronesa, a baronesa dá um grito, a Cruella dá um grito, todo mundo fica assustado com aqueles ratão correndo. A Cruella puxa o colar, joga no chão, e quando a baronesa vê, ela apita mandando os dálmatas pegarem. A
apontando pro colar. Quando a baronesa apita, a Cruella se dá conta que ela ouviu esse apito quando ela era criança. E aí ela se lembra da cena claramente do que ela viu. Finalmente não é mais borrada aquela memória. A baronesa chamou os dálmatas e apontou pra mãe dela. Foi a baronesa quem matou a mãe dela aquele dia, e não ela. Quando ela se dá conta disso, nossa, ela vai embora, não consegue pegar o colar porque um dos dálmatas da baronesa consegue pegar o colar, mas engole. E quando ela chega lá fora, ela rouba uma limusine, que é o tipo da limusine que ela gosta muito, e ela sai dirigindo pelas ruas o mais longe possível, e ela dirige exatamente igual a Cruella de Vil dirige, igual uma louca, né? Bom, é óbvio que depois que ela descobriu, isso não vai ficar desse jeito. Ela declara que ela vai se vingar da baronesa, que agora não é mais uma questão de roubar o colar da mãe dela, agora é uma questão de destruir a baronesa, destruir a mulher que destruiu a vida dela e matou a pessoa que ela mais amava no mundo. E agora eu vou ter que destruir completamente ela e a família. Ela traça um plano, é meio Meninas Malvadas, sabe? Ela começa a desarmar a baronesa de alguns lados até destruir completamente a vida dela. Bom, a partir desse ponto, quem assume a personalidade do corpo é a Cruella e não mais a Stella. E a Cruella deixa claro pro Horácio e pro Gaspar que ela não vai ser mais a Stella, porque a Stella é boazinha, a Cruella é que faz as coisas acontecerem. Com a Cruella, o bicho pega, com a Stella não. E essa mudança brusca de personalidade atinge o Horácio e o Gaspar também, porque ela passa a ser rude com eles, ela passa a tratar eles como se eles fossem ninguém, sabe? Como se eles fossem uns subordinados sem noção. E eles percebem. Eu sou o único do time! Você é um único imbecil, tchau. Ei, não fala desse jeito não, calma. A primeira coisa que ela fala é pra eles roubarem os dálmatas da baronesa, porque um deles comeu o colar e ela quer o colar de volta. Então rouba e fica verificando o cocô deles até encontrar o colar. Depois ela vai lá na revista onde a Anitta trabalha, ela se apresenta de novo pra Anitta. A Anitta fala que se lembra dela da escola e lembra que ela era um pouco feroz de vez em quando e que isso assustava ela, né? E ela dá risada, ela adora. E ela deixa claro pra Anitta que elas vão balançar aquele jornal. Ela pede a ajuda da Anitta pra ser capa todas as vezes que ela precisar. Todas as vezes que tiver um grande evento envolvendo a baronesa, ela vai ofuscar a baronesa e pede pra Anitta dar a capa pra ela. Então ela meio que avisa a Anitta todas as vezes que ela vai estar na presença de um evento com a baronesa. E começa, tá? Toda vez que a baronesa entra em algum lugar, a Cruella aparece pra roubar totalmente foco. Destaque pra roupa The Future, que é quando ela surge numa moto, e o The Future tá escrito no olho dela, é fantástico aquele look. O look do caminhão de lixo, que também... Ali no caso, ela pegou toda a coleção da baronesa de 62, ela juntou e montou como se fosse um grande saiote, só que é lixo, é tudo lixo. E uma coisa interessante aqui é que pra essa cena ser gravada, eles tentaram gravar com o saiote realmente grudado no corpo da Emma Stone, só que era muito pesado e a atriz não conseguia se segurar, assim, na hora de gravar ele andando pelas ruas e tal. Então foi usado CGI nessa cena, né? Por mais que ela seja perfeita e a gente acredite que realmente essas roupas estão ali, não, ali é tudo de CGI. E é incrível a cena do caminhão de lixo. E tem aquela onde ela sobe no carro, né, impede a baronesa de sair do carro e joga um saiote gigante. E aí, se eu não me engano, foram usadas mais de 1.200 pétalas de rosas cortadas pra poder compor aquela saia toda, todas costuradas à mão, assim. Imagina você costurar mais de 1.000 pétalas de rosa, tudo à mão, assim, uma coisa fantástica. E enquanto tudo isso acontece, ela continua trabalhando na grife da baronesa, assim, normal. Ela vai trabalhar com uma peruquinha vermelha. Só que enquanto isso, lá no esconderijo, ela tá com uma equipe de costureiras montando uma grande coleção, que é a coleção da Cruella. Então o plano dela é exatamente isso, acabar com a visão que as pessoas têm da baronesa e transformar a baronesa em algo obsoleto, algo que já passou, algo velho, e mostrar que ela é o futuro, ela é que vai estar no topo das grifes ali de Londres, porque ela tem se mostrado revolucionária perante a baronesa. E dá certo, tá? Todas as vezes ela é capa das revistas, dos jornais, ela é a principal matéria. É a aparição da Cruella em frente à baronesa. Bom, a baronesa, ela fica tão louca de ódio por causa do impacto que a Cruella tá causando no mundo, que ela joga todos os croquis da nova coleção fora e fala pra todos os designers dela criarem novos e que sejam, assim, espetaculares. O fato é que tem um momento em que ela tá precisando da peça-chave dela e ela não encontra. Acontece que a Cruella desenha um vestido que ela simplesmente ama, então ela rouba esse vestido da Cruella falando, a Cruella desenhou em horário de trabalho e a Cruella fala, mas eu desenhei lá fora. Aí ela fala, eu sou dona de todo o quarteirão, então aonde você estiver pisando aqui, você tá em horário de trabalho ainda pra mim, então tudo que você fizer aqui me pertence.
E não satisfeita, ela ainda manda que a própria Cruella confeccione o tal vestido, que ela acha fantástico, que é maravilhoso, que ela fala, essa vai ser a minha peça-chave. Bom, pra elaboração do vestido, a Cruella pede um detalhe em ouro específico. São tipo uns objetinhos assim, redondinhos. E quem entrega esse detalhe em ouro pra ela é o Horácio. Ela faz o vestido, ela costura esses detalhes e no final o vestido tá maravilhoso. A baronesa, todo mundo fica olhando pra aquela peça pensando... Gente, que coisa fantástica. E até a gente que não pode ser, você pode não entender de moda. Você olha pra aquilo e pensa, tá lindo, isso é a coisa mais linda dessa vida. E aí a Cruella coloca em fase a última parte do plano. O Horácio e o Gaspar fingem que estão assaltando o ateliê da baronesa. E com isso a baronesa vai e coloca todos os looks no cofre. Avisando pra Estela, que pergunta por que ela tá fazendo aquilo, que a Cruella tentou roubar aqueles vestidos e tipo, ela entende. Realmente a Cruella jamais seria capaz de criar peças tão lindas, né? Mal sabe ela que a própria Cruella deu a peça-chave dela. Pelo amor de Deus, né? Bom, chegar no dia do desfile, a baronesa não tá conseguindo abrir o cofre porque a Cruella deu um jeito de ferrar toda a fiação e tal. E quando ela finalmente serra o cofre, tá tudo pronto, tá? Tá todo mundo sentado nos seus lugares pra começar o grande desfile da baronesa, o novo grande desfile. Quando a equipe serra o cofre e cai, sai de lá de dentro centenas de mariposas da morte. Mariposa da morte. Que comeram, elas são famosas, tá? Historicamente famosas por comer tecido, de fato. Elas comeram todas as peças da coleção da baronesa. Tá tudo maltrapilha. E quando a baronesa repara, aqueles detalhes em ouro que foram colocados no vestido, na verdade, eram casulos, eram ovos dessa mariposa. E aí, mata pra ela. A Cruella era a Estela. Mas o golpe final é quando as pessoas saem correndo de lá de dentro. Lá fora tem um desfile improvisado preparado para todos aqueles críticos de moda das peças da Cruella, que acontece em frente ao ateliê da baronesa. Aí é disparate demais. E quando a Cruella surge, ela surge com um casaco de pele fantástico de dálmata. E é aí que a Disney quis matar todo mundo do coração, porque a baronesa olha e ela fala, ela matou os dálmatas. A baronesa faz a gente acreditar que de fato a Cruella matou os dálmatas da baronesa pra fazer aquele casaco. Bom, a polícia chega, dispersa todo mundo e a baronesa fica de olho no Horácio. Ela percebe o Horácio, que era o DJ ali do lugar, indo embora, e se lembra que foi ele que entregou as peças para a Estela. Então ela já liga ele à Estela, a Cruella no caso. E quando a Cruella chega no esconderijo deles, o Horácio e o Gaspar estão amarrados e a baronesa está esperando por ela. Surpresa, querida. Bom, o pessoal da baronesa amarra a Cruella, coloca ela lá no meio. A baronesa meio que xinga ela, né? Fala que tá tudo maravilhoso ali, que são desenhos que poderiam até ficar bom, porque a baronesa não aceita, né? E no fim das contas ela toca fogo no lugar e avisa que o Horácio e o Gaspar vão ser presos por terem matado a Estela. Ela deu um jeito de fazer com que eles sejam incriminados por esse incêndio. Viu? Ela não tem esse direito. E vai embora e deixa a Estela ali pra morrer, porque é isso, né? A natureza fria dela é um negócio louco. Bom, é claro que a Cruella não morre, né? Ela é resgatada por uma pessoa que a gente não entende direito quem é. E depois a gente descobre que é o John, o braço direito da baronesa. Ele resgata a Cruella, leva pra casa dele. E lá na casa dele ele tenta explicar algumas coisas pra ela. Ele mostra o colar da família dela e pergunta pra ela se ela sabe o que significa. Ele mostra, ele fala, tem um segredo isso aqui. E aí ele mostra que é uma chavinha. Essa chavinha leva a uma caixinha que explica que, na verdade, a Cruella, ela é filha da baronesa. É uma certidão de nascimento mostrando que ela é filha da baronesa e do barão. E aí ele conta a história que quando a baronesa ficou grávida e teve a Cruella, imediatamente, quando a Cruella nasceu, o barão não estava em casa. Ela pediu que o John levasse a Cruella e se livrasse dela, aonde fosse. Ele não teve coragem de matar a bebê. Então a Catherine, que é a mãe da Cruella, trabalhava lá na mansão naquela época. Ela era a pessoa mais doce que o John já conheceu na vida dele, né? Ele descreve ela dessa forma. Então ele dá a Cruella pra ela e fala pra ela cuidar como se fosse filha dela. Então a Catherine vai embora com o bebê. A Cruella fica em pânico, que ela fala, não pode ser, ela não pode ser minha mãe. Ela é louca, ela é completamente louca, ela é vil, ela é má, ela não pode ser minha mãe e tal. Só que acontece,
começa a cair a ficha dela de que ela também é. Essas coisas todas que ela acha da baronesa, ela tem dentro dela um estímulo, uma coisa que chama ela, da qual ela sabe que ela não vai conseguir segurar pra sempre. É aí que ela sai louca, vai lá pra Regent Park conversar com a mãe dela, e aí ela fala pra mãe dela que agora ela entende o medo que a mãe dela tinha dela se tornar má. Agora ela entende por que a mãe dela insistia tanto que ela fosse a Stella e não a Cruella. Só que ela não é. Ela é filha de quem ela é, e ela é a Cruella. É quem ela sente que ela é. E é quem ela vai abraçar dali pra frente. Ela não vai mais fingir nem se segurar em momento nenhum. Porém, antes dela ir embora, ela vira pra fonte e fala: mas eu te amei e eu vou te amar eternamente. Há muito o que vingar, retalhar e destruir. Mas eu te amo. Pra sempre. Quer dizer, a gente pode concluir que existiu alguém na vida da Cruella o qual ela amou de verdade, que foi a mãe dela, né? A mulher que criou ela. Isso é muito fofo. Tá tremendo. Bom, com isso a Cruella coloca em fase o último plano dela pra poder acabar com a baronesa, agora realmente acabar de vez. Ela liberta o Horácio e o Gaspar da delegacia, ela invade com um caminhão de lixo, coloca o cachorrinho do Horácio pra ir lá conseguir libertar eles dois, eles saem. Ela explica tudo o que aconteceu pra eles, porque eles estão bravos com ela, né, com tudo que ela fez e tal. E fala que a baronesa é mãe dela, eles ficam chocados e fala que vai precisar deles pra colocar o plano em prática. Bom, a baronesa vai dar uma grande festa dali a algumas semanas, e a Cruella reúne de novo a equipe que ajudou ela a costurar todos os looks da coleção dela que ela apresentou e começa a fazer looks exclusivos e entregar para todos os convidados da festa da baronesa. Como que ela consegue a lista? Pelo John. O John rouba a lista de dentro lá do escritório da baronesa, dá pra Cruella e ela envia roupas confeccionadas por ela. Só que ela finge que é um presente da baronesa, pedindo que as pessoas venham vestidas exatamente daquele jeito para homenagear a Cruella. Quando chega no dia da festa, a baronesa fica horrorizada com o que ela vê, porque tá todo mundo vestido de Cruella. E ela não consegue, ela tenta rir, ela não consegue, ela tenta disfarçar que ela tá com ódio daquilo que tá acontecendo. E ela acaba brindando pela primeira vez a morte da Cruella, que já foi constatada que o corpo não foi encontrado. Então tá esquisita essa morte. O fato é que todo mundo vestido de Cruella, a Cruella verdadeira, se camufla ali no meio. Ela chega perto da baronesa, consegue roubar o apito dos cachorros da baronesa, sai, se troca, se transforma na Stella novamente e de repente, no meio da festa, os cachorros da baronesa começam a dar uns trancos lá pra fora. Quando eles chegam, é a Stella que tá esperando pela baronesa pra conversar. E aí as duas têm aquela meio que conversa sincera. A Stella fala que é filha da baronesa. A baronesa fala: agora tá explicado por que você é tão genial, por que você é tão incrível, você só podia ser minha filha. É claro, agora sim, a baronesa se acha. E aí o Gaspar, o Horácio e o John começam a avisar todo mundo lá dentro que a baronesa tá pedindo pra todo mundo sair, que ela tem algo que vai acontecer lá fora, que ela quer que todo mundo veja. Então todo mundo começa a sair da festa. Nesse momento, a baronesa pede um abraço, pergunta se ela pode abraçar a Stella. E a Stella fala: ah, pode, né, mamãe? Ela fala: mas você não vai me empurrar, né? Aí ela fala: claro que não, para de ser boba. E quando a baronesa chega perto, o que ela faz? Empurra ela de lá de cima. Bom, todo mundo presencia. Tanto os convidados quanto o pessoal da segurança, todo mundo vê. Inclusive tem uma mulher da segurança que ela vê, ela fica chocada, aí a baronesa começa a falar: não, não fui eu, gente, vocês viram, ela caiu. A mulher da segurança só olha, faz assim: o quê? Vocês viram? Ela pulou! E acaba que dessa vez não dá pra baronesa se safar, porque todo mundo viu que ela empurrou, literalmente, a Stella de lá de cima. E ela acaba indo presa, a polícia já tá chegando, todo mundo fala que foi ela que empurrou, que ela acabou de causar, né, um homicídio, cometer um homicídio. E na hora que ela tá entrando no caminhão de polícia, a Cruella chega. E a baronesa tá falando: gente, não era Stella, é Cruella, era Cruella, não era a Stella. E quando ela chega, ela fala: era Cruella DeVille. Ela adota o DeVille, porque é como ela se sente má. A Stella é a Cruella. É Cruella DeVille. Se escreve Devil. A baronesa só olha pra cara dela assim e vai embora. Bom, aí os bastidores mostram pra gente que quando a baronesa empurrou ela, na verdade, ela tava com um paraquedas, não sei aonde que ela tava com esse paraquedas, tá, gente? Ela abre esse paraquedas e consegue cair na água em paz. E ela tem tempo de sair da água, se secar, se trocar, se maquiar. Sei lá, acho que só isso, né? E ainda chegar pra conseguir ver a baronesa ir embora com a polícia. Eu não sei como é que rola o tempo dentro de Cruella, mas ela conseguiu fazer tudo isso.
Porque ela queria provar que a Stella e a Cruella são duas personas completamente diferentes. O que acontece é que a Stella, antes de morrer, passou todos os seus bens para a Cruella. Então agora que a baronesa foi presa por crime de homicídio, ela perde direito a tudo e vai pro parente mais próximo, que no caso é a filha do barão, que é a Stella. Como a Stella deixou um testamento, tudo vai para a Cruella. E aí é que a gente vê um velório com um corpo sendo enterrado, o corpo da Stella, e a Cruella é que tá ali, ela e o Horácio e o Gaspar. Ela joga o colar de família em cima da Stella e fala muito obrigado pelos seus serviços, por tudo que você fez, mas a partir de hoje vai ser só Cruella. Eu tô no comando. Boa passagem para um outro mundo. E ela vai embora. E aí, bom, ela herdou aquela mansão da baronesa, então a primeira coisa que ela faz é tirar o man do Hellman House, e aí fica Hell House, e aí ela entra na casa com a música Sympathy for the Devil. Please allow me to introduce myself. Né, simpatia pelo diabo. Ela tá maravilhosa, um look, uma roupa, nossa, fantástico, uma das minhas preferidas desse filme todo. Mulher tá um luxo! O John tá acendendo a lareira, ela entra junto com o Gaspar, o Horácio e um amigo que ela fez, né, durante a Cruella, que é um cara que tinha uma loja de roupas antigas, de grife. E aí perguntam pra ela, e agora? O que a gente vai fazer? Aí ela fala, eu tenho algumas ideias. Certo, olha aqui, olha a energia! Bom, desse jeito terminaria a Cruella, porém temos uma cena pós-créditos onde nós vemos que os dálmatas da baronesa tiveram filhinhos e um desses filhinhos a Cruella enviou com todo o carinho do mundo para o Roger, o Pongo, e outro para a Anitta, a Perdita, que é aquele final que eu falei pra vocês que cola com o fato de que, bom, foi a própria Cruella que fez com que eles se encontrassem. Então até esse momento, a Cruella, apesar de no meio do filme ter olhado pros dálmatas e pensado, vocês dariam um casaco de pele lindo, porque ela faz isso, e aí o Horácio e o Gaspar ficam tipo morrendo de medo dela ter falado aquilo, a gente pode presumir que agora que ela ficou completamente louca e que ela é completamente a Cruella, sim, ela de repente queira de fato um casaco de dálmata. Bom, é desse jeito que termina Cruella. Eu quero aplausos, quero aplausos, aplausos. O filme foi um sucesso, fez uma boa bilheteria, tem 75% de aceitação no Rotten Tomatoes, o que é maravilhoso. Nota A no CinemaScore. Os críticos, de um modo geral, amaram o filme, acharam que o filme realmente entrega uma essência, ele traz aquele lance do fashionista, eles amam completamente a trilha sonora desse filme, que é pautada ali no rock, no punk da década de 70. A própria ambientalização da década de 70 foi um grande acerto pra eles, a paleta de cores. Teve quem criticasse o filme, dissesse que ele não traz muitas coisas novas, que o ritmo é meio ruim, mas esses eu acho que assistiram Cruella num mau dia, porque não tem como você assistir esse filme e falar, ai, que filme chato. Mano, é muito legal. Não é a coisa mais genial do mundo, mas é muito gostoso. Vale mais de 70% de aceitação no Rotten. Foi indicado ao Oscar, com certeza, e venceu o Oscar do quê? Melhor figurino, obviamente, né? As roupas da Cruella e da baronesa é um escândalo. É uma coisa fantástica de assistir. E aí um detalhe é que a Emma Thompson, ela adorava gravar com os animais. Ela ama cachorro, né? E aí ela falou que as cenas finais foram muito difíceis de gravar, porque os dálmatas estavam um pouco acelerados, então eles andavam e davam pequenos trancos nela. Então, tipo, a cena da escada mesmo, um perigo aquela cena, porque eles tinham que realmente ali, ó, os adestradores, né, que estavam embaixo, eles estavam tipo, calma, 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 calma. Porque se eles dessem um tranco, a Emma Thompson ia junto e acabou. Então, tipo, foi um terror gravar aquela cena descendo as escadas e as cenas que eles estão no chão também, porque enquanto ela tava indo e era só pra ela ir, eles davam esses pequenos trancos nela. E o filme de fato deu muito certo, ele é muito divertido. Eu quero saber o que é que vocês acham de Cruella. Comenta aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.